É uma saudação aí muito sincera, muito bom estar aqui com vocês. Acho que não teria canto melhor para eu estar. Eu realmente gosto de estar interagindo com as pessoas. De fato, eu sinto falta de estar mais perto presencialmente, mas a gente não pode, como dizia o Fernando Pessoa, ser toda gente em toda parte, né? O poeta ele dizia: quem dera ser eu toda gente em toda parte. Eu não posso, mas assim online a gente consegue abranger mais e isso é legal. A gente faz diálogos, a gente está tentando dar uma visão mais densa acerca dessa questão da negociação coletiva. No nosso último encontro, nós conversamos sobre a questão da Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho. E você vai encontrar lá dentro dessa perspectiva da 98 essa questão da proteção ao direito de sindicalização e o papel da negociação coletiva. Mostramos os pontos principais, vimos que centralmente são estourando 5 artigos básicos do método, que o resto é relacionado à ratificação, e trouxemos dentro do contexto brasileiro. Assim, nós já tínhamos apresentado em outro momento sobre a estrutura sindical, a questão do patronal e do laboral, a necessidade da negociação coletiva do trabalho, da participação do sindicato dos trabalhadores. Quando não tem o sindicato, vai a federação. Quando não tem a federação, vai a confederação. E dentro dessa perspectiva, em alguns casos, até a central sindical pode funcionar, sendo que central sindical também só existe dos trabalhadores. Então, o papel do sindicato é síndicos, é aquele que protege, aquele que defende, é uma palavra grega, né? Nem todo canto do mundo não é sindicato, mas ele é o íncito à questão da negociação. Nós estamos usando métodos, por exemplo, que são utilizados lá em Harvard, que é, por exemplo, partindo de casos, de problemas, de casos concretos. E hoje a gente também quer fazer algumas abordagens relacionadas à negociação em greve, um caso que o Supremo Tribunal Federal delimitou acerca da greve, uma época que aconteceu dos Correios, outro caso bem no meio de uma negociação com a Enel, né, essa empresa que está aqui coordenando essa parte de energia, de eletricidade aqui no estado do Ceará, é uma empresa hoje italiana, está até à venda, né, dessa perspectiva, já com perspectivas de compra. E vou colocar aqui para a gente ver também questão da negociação entre essa questão do pessoal que é antigo, que é vinculado à própria Enel e os terceirizados, outra situação. E a questão de dissídio coletivo e sentença normativa, isso é relevante. Também a gente apresentou perspectivas ligadas à questão de que o movimento sindical, existe um movimento sindical disposto, normatizado para os servidores públicos, e tem a questão da iniciativa privada. A CLT, grande parte do que está ali disposto é para a iniciativa privada, mas como não tem normas específicas, não há uma regulamentação de vários pontos relacionados aos servidores públicos, essas normas da CLT, como também da lei de greve, são usadas de forma subsidiária. E dentro da greve, logicamente que a greve tende a ocorrer entre negociações como um instrumento de pressão para abrir os canais de negociação e, por vezes, a negociação para também pôr o início da greve e para o fim da greve. Então, dessa perspectiva também é relevante que a gente traga aqui essa perspectiva desse tipo de negociação. Para os servidores públicos, a gente estava falando primeiro a nível internacional, que a gente estava discutindo aqui a Convenção 98 da OIT, que é ratificada pelo Brasil, já lembrando que de 5 a 15, 16 de junho, haverá a Conferência Internacional do Trabalho. Estou alinhando assim essa questão de tempo, mas já fomos convidados, novamente estarei lá, provavelmente como assessor técnico, lá no Palácio das Nações, em Genebra, na Suíça, mais uma vez, na Conferência Internacional do Trabalho, da OIT, nessa representação tripartite, de governos, representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores. Importante também a nível de notícia, essa semana o diretor-geral da OIT, ele está visitando o Brasil, ele esteve no Tribunal Superior do Trabalho, ele esteve falando com o ministro do Trabalho e com várias entidades ligadas aos trabalhadores e empregadores. Então, também um ponto relevante para o pessoal que está acompanhando, para você ver que o tema ele é efervescente.
E a nível aqui geral, para a gente começar essas explicações, para depois trazermos esses casos em que a gente foi acompanhando, vou trazer aqui a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, porque dentro da Organização Internacional do Trabalho, vocês vão encontrar, no caso do serviço público, uma convenção específica, já que a 98 está muito afeita à iniciativa privada. Então, foi necessário fazer uma convenção específica para os trabalhadores no serviço público. Lembrando que trabalhador é gênero, do qual o seletista é espécie e o estatutário também é uma espécie, tá? Então, basicamente, olha aí, para a gente começar a observar essa questão da Convenção 151 da OIT, focando aí, ó, direito de sindicalização e relações de trabalho na administração pública. Você vai ver aqui que o foco é muito parecido com o que acontece na Convenção 98, começa sindicalização e negociação coletiva. E por que ele começa tratando de sindicalização? Porque para garantir, proteger os líderes sindicais, as pessoas que queriam participar de diretorias sindicais, por exemplo, para que eles possam ter alguns direitos e garantias que os protejam de eventuais condutas antissindicais, de retaliações, de perseguições. Então, por isso que vem sindicalização e negociação na 98. E aqui, para falar do direito dos servidores, você já vai encontrar essa perspectiva de também direito à sindicalização em relações de trabalho. Para quem não sabe, aqui no Brasil e historicamente a nível mundial, primeiro era proibido, né, essa questão da sindicalização. A primeira fase do movimento sindical é uma fase de criminalização. É bom lembrar que, conforme grande parte dos historiadores, essa perspectiva do direito sindical, né, eles percebem que não nasce como direito, né, não nasce algo como algo do Estado, é algo que vem de uma forma autônoma diante da necessidade nas relações de trabalho, das perseguições, carência de saúde do trabalhador, questão da jornada de trabalho, questão da insalubridade, questão das perseguições, assédio moral, assédio sexual, coisas que ainda acontecem e muito, mas que eram recorrentes no início desse processo pós-escravidão, início da mercantilização, da industrialização, pode-se falar assim, nessa perspectiva em que vão surgir os direitos ligados aos direitos sociais do trabalho. Então, basicamente, você vai encontrar isso e começam a surgir entidades de proteção, de dar assistência, e essas entidades depois, essas trade unions, né, essas uniões de trabalhadores, acabaram com o tempo se transformando em sindicatos, porque sindicato é isso, aquele que defende, aquele que protege. Então, basicamente, se a primeira fase histórica era a fase da criminalização, quem participasse de um sindicato ou chamasse para ir para um sindicato poderia ser preso, e muitos eram presos. Em alguns países até hoje isso ainda acontece. Se você olhar para o Código Penal brasileiro, você vai ver alguns dispositivos. Você pega a versão original, nosso Código Penal de 1940, veja, antes da CLT, que é de 1943, você vai ver muitas coisas ligadas às relações de trabalho, ligadas a essa questão coletiva, que ainda são criminalizadas. Então, a primeira fase é a criminalização. Depois vem uma fase de tolerância, historicamente, e depois vem a fase de incentivo, que é essa da Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. E, consequentemente, no serviço público havia uma vedação geral. Vocês vão encontrar hoje, ainda na nossa Constituição, vedação à sindicalização para juízes, para militares, mas você vai ver em paralelo funcionando associações poderosíssimas como a JUF, a ANAMAGES, a ANAMATRA, várias associações de policiais militares, associações de militares que acabam, além desse caráter assistencial, tendo um caráter de defesa, de representação daquela categoria, despersonalizando a luta e melhorando, aprimorando a relação a nível de negociação coletiva, de diálogo social. Então, dentro do serviço público, impressionantemente, os servidores detentores de estabilidade sempre
tenderam a ser mais retaliados a nível de poderem ter uma entidade que os representasse, a nível de formalmente serem vinculados a entidades como sindicatos. Só para você perceber, até 1988 no Brasil, você tinha vedações claras e expressas à participação de servidores da administração pública em sindicatos. E aí você vem com essa perspectiva, mais cláusulas na negociação coletiva. A gente tem que, na relação de trabalho, sempre focar em sindicato? Sempre focar em sindicato, com ênfase no sindicato dos trabalhadores. Por quê? Porque o trabalhador sozinho, considerado, ele é hipossuficiente, ou seja, ele é uma parte mais frágil na relação da negociação, por isso que não dá para dizer que há uma liberdade a nível de negociação quando você coloca patrão e empregado, porque um lado realmente é mais fraco socialmente falando na relação, porque ele só tem a força de trabalho dele para vender e ele pode ser dispensado pelo empregador. E a coisa que por vezes que ele tem de mais preciosa é o emprego, não é? E mesmo no serviço público, quem tem estabilidade às vezes passa por vários processos de condutas antissindicais, assédios morais e perseguições nas relações de trabalho. Em outro momento nós até comentamos várias situações ligadas a juízes, mas vocês podem pesquisar diversas jurisprudências e algumas decisões do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então você começa a ver problemas, né, que por vezes você vai ver que seria muito melhor ter uma representação. E eles têm via associação e vem também alguns que podem, porque juiz não pode, ter sindicato. Então tem que ter o sindicato para negociar. Então havia essa proibição até 1988 aqui no Brasil de que servidores não poderiam se vincular a sindicatos, não podiam ter sindicatos. E a partir de 88, com a nossa Constituição, veio essa liberdade, e dentro da liberdade eles vêm conquistando direitos. Por isso, por exemplo, nós temos aqui no Ceará um movimento organizado de valorização do servidor do Estado. Criaram o MOVA-se, é uma junção de vários sindicatos, que, aliás, né, de várias associações, porque os trabalhadores dos órgãos não podiam ter sindicato, e formaram em 88 um sindicato. Por isso que é um movimento, que era juntando várias associações, que é o MOVA-se, é um sindicato de servidores que é eclético. Não é? Desse movimento depois houve cisões, nós temos a APEOC, que é um sindicato APEOC, que é o Sindicato Associação dos Professores Organizados do Ceará, por exemplo. Aí você vai ver o Sindiúte, você vai ver o que é o dos professores da rede municipal, o Sindiforte, os servidores de Fortaleza, servidores públicos. Então você tem esse movimento já também fortemente ligado hoje à questão dos servidores públicos. Você tem o Sintufce na Universidade Federal do Ceará, você tem o Sindicétima e várias entidades de servidores públicos no Estado. Você tem federações de servidores, confederações de servidores públicos a nível nacional, e esses sindicatos, de regra, são vinculados a alguma das centrais sindicais. Então, basicamente, isso é relevante. Você vê como é novo a nível de organização sindical dos servidores. Você tinha organização associativa e não sindical, porque havia vedação, e, consequentemente, muitos empecilhos para a negociação. Até hoje, algumas entidades ainda não conseguiram se organizar adequadamente. Ainda há muita dificuldade, não tem convenção coletiva de trabalho, ou seja, não se negocia convenção coletiva de trabalho a nível de servidores públicos, seja a nível federal, estadual, municipal. Você também não tem acordos coletivos em sentido estrito, nos termos que a gente tem disciplinado na CLT, mas você tem negociações constantes dos servidores diretamente com o poder ao qual eles estão vinculados, porque você tem servidores vinculados ao executivo federal, municipal, estadual, você tem servidores vinculados ao legislativo estadual, federal e municipal, e você tem servidores vinculados ao poder judiciário, seja federal e seja estadual, já que nós não temos a nível de Brasil um poder estadual, um poder judiciário, aliás, a nível municipal. Então você vai ter esses servidores, né, por exemplo, formando sindicatos e negociando diretamente com os seus próprios órgãos. Tem sindicato de servidores do Ministério Público do Estado, sindicato de servidores do Ministério Público Federal, né, sindicato dos servidores e por aí vai, da Procuradoria Geral do Trabalho, né? Então você começa a ver várias situações que você vai encontrar dentro dessa perspectiva. Então,
é uma coisa tão nova que a Convenção 151 da OIT, que é dos anos 80, só foi ratificada exatamente depois de 2010, e dentro dessa perspectiva, até hoje ainda dizem que para cumprir essa convenção tem que ter uma normatização a mais, além do que foi feito para o processo de internalização desse dispositivo, que nós discordamos, seguimos aí, por exemplo, a doutrina do professor Francisco Gerson Marques de Lima, que foi meu orientador no mestrado e doutorado e é um subprocurador-geral do trabalho, grande autor e professor da Universidade Federal do Ceará, e ele realmente tem defendido há muito tempo, e é muito claro isso, que não precisa de mais nada para implementar a Convenção 151 da OIT. Ela já está pronta e acabada e com poder muito alto para ser cumprida, não precisa de nada infraconvencional a nível de convenção internacional para ser aplicado. Já se sabe que hierarquicamente você tem um tratado internacional sobre direitos humanos, que é essa convenção da Organização Internacional do Trabalho, que ou ele é internalizado no Brasil a nível seguindo o que está no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, e sendo internalizado com status de equivalência às normas constitucionais, passando pelo processo de internalização como se fosse um ato de elaboração de uma emenda à Constituição, né, que é votação em 2 turnos por 3/5 de cada casa no Congresso Nacional e promulgação, ou você tem uma norma supralegal, que passa por um processo de ratificação simples e fica com um status abaixo da Constituição e acima de todas as normas, por exemplo, da lei abaixo, certo? Então, basicamente, a convenção já está ratificada. E dentro dessa perspectiva, a gente parte aqui para dar uma olhadinha nos dispositivos dessa convenção. Porque o foco dela não é só a questão da sindicalização, principalmente é a negociação coletiva. E vem, olha aí, essa convenção, como eu tinha falado aqui há pouco, vocês devem estar acompanhando aí, a gente está passando, ó, esse decreto de ratificação, olha aí, ó, aprovação pelo decreto legislativo aqui no Brasil, número 206, de 7 de abril de 2010, pelo Congresso Nacional, e foi ratificada em 15 de junho de 2010. Ó. E essa convenção, ó, é de 1978, ela começou a ser discutida e aprovada e entrou em vigor no plano internacional no dia 25 de fevereiro de 81. Depois vocês forem estudar sobre a convenção, forem dar uma lida mais completa, vocês vão identificar lá embaixo porque que demorou esse tempo para ratificar, porque você vai ver que na própria norma ele vai dizer o processo de ratificação, tem que ter uma quantidade mínima de estados que façam parte desse tratado junto ao Bureau Internacional da Organização Internacional do Trabalho, para que ela tenha validade a nível internacional. Então, levou esse período aí praticamente 3 anos, 4 anos, né, para que ela fosse realmente tivesse, né, eficácia a nível internacional, mas já existindo ela desde 1978. E a conferência foi organizada e vem os artigos ligados aí ao servidor público. Olha como é interessante, ó. A área de aplicação e definições. Aí diz assim, ó, o artigo 1º. A presente convenção ela deverá ser aplicada a todas as pessoas empregadas pela administração pública. Aí você já começa a perceber essa lógica separando, né? E, empregado, não empregado, estatutário, aqui está dizendo o seguinte, empregado em sentido amplo, vinculadas à administração pública. Então você pode, por exemplo, encontrar empresas públicas e sociedades de economia mista, se já não tiverem representação por um sindicato, né? E os estatutários em sentido estrito. Aí diz assim, ó, a presente convenção deverá ser aplicada a todas as pessoas empregadas pela administração pública, na medida em que não lhes forem aplicadas disposições mais favoráveis de outras convenções internacionais do trabalho. Então, basicamente, a gente está trazendo essa perspectiva, né, dizendo que essa Convenção 151 da OIT para os servidores, ela é aplicável para todos os vinculados à administração, salvo se tiver uma norma mais favorável, ou seja, aqueles que já tinham uma organização sindical já formada, já estruturada e que melhor atende os seus direitos, ela não vem aqui para atrapalhar, ela vem para somar. Esse é um ponto interessante. Diz no item 2 do artigo 1º da Convenção 151 da OIT, que essa que trata sobre sindicalização e organização dos servidores na administração pública, né, dos vinculados, aqui fala o termo empregados pela administração, diz: a legislação nacional
deverá determinar até que ponto as garantias previstas na Convenção 151 elas se aplicam aos empregados de alto nível, que por suas funções considera-se normalmente que possuem poder decisório ou desempenhem cargos de direção, ou os empregados cujas obrigações são de natureza altamente confidencial. E aqui você já começa a perceber que quando a gente trata, por exemplo, do magistrado, que é um servidor, né, em sentido amplo, que ele tem, ao invés de estabilidade, tem vitaliciedade, que ele teria essa capacidade de poder decisório para melhor negociar, mas a gente já viu, ele não vai entrar numa perspectiva de sindicato, mas eles têm associações que os representam, porque eles também são passíveis de negociação. Eu questiono muito isso, quando se falava antigamente, tinha uma amiga que ela sempre brincava, e você, Xuxa, dizia para outras amigas, que dizia que era muito importante, que era muito famosa, né, na época. E a gente percebe que não tem essa coisa de Xuxa. Você vê que quando a perspectiva de um trabalhador famoso, um jogador, uma jogadora, mesmo ele sendo famoso, por exemplo, se ele passar por uma perseguição, o nicho dele é muito pequeno. Então, por exemplo, ele também pode ser perseguido. E, logicamente, que ele vai evitar entrar em atrito com essa perspectiva. Mas com o lado realmente com o seu gestor, com o seu patrão. Mas aqui a legislação, nesse sentido aqui que ele está falando, a normatização internacional está dizendo que essa legislação nacional deverá determinar até que ponto essas garantias de organização e sindicalização serão aplicáveis a esses servidores que são mais graduados. Um exemplo que a gente estava falando sobre juiz. Já estamos dizendo que aqui no Brasil não vai se aplicar a sindicalização para juiz, por quê? Porque a Constituição veda. E essa norma, como nós dissemos, ela não foi ratificada com o quórum do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Ou seja, conforme decisão do Supremo, ela não está no status de equivalente às normas constitucionais. E aí, nesse caso, ou teria havido uma alteração na Constituição, não é isso? Ou você vai encontrar uma perspectiva da norma mais nova, se tivesse no mesmo status, mas não está. Então, aqui ela está na infraconstitucionalidade. Então, como a Constituição já definiu como é que é a situação para essas pessoas, né? No caso aí já tem as leis complementares e tudo, então nesse caso já não vai se aplicar. Mas podem vir novas normas para aprimorar isso. E se a Constituição for porventura alterada, por exemplo, essa norma está dando esse espaço para a soberania nacional discutir. No artigo 1º aí da Convenção 151, no inciso 3º, diz que a legislação nacional deverá determinar ainda até que ponto as garantias previstas na Convenção 151 elas são aplicáveis às Forças Armadas e à Polícia. Você vai ver essa mesma ressalva na Convenção 87 da OIT, essa mesma ressalva, muitas questões que se discute na Convenção 98. E o Brasil aqui já se sabe, as Forças Armadas, grosso modo, não podem participar essas questões ligadas a sindicato. E há vários questionamentos, inclusive teve uma decisão do então ministro Eros Roberto Grau, que foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo inclusive que policiais civis também não poderiam fazer inclusive greve, né? Foi naquela decisão de greve. Então você começa a perceber as limitações, porque esse pessoal que trabalha porventura armado e que estão num tipo de serviço que é a segurança nacional, que seria o interesse público prevalecendo sobre o interesse privado, certo? Então, basicamente, algumas limitações já existem. E vem no artigo 2º dizendo, para efeitos da presente convenção, o termo empregado público designa toda pessoa a quem se aplique a presente convenção de acordo com o artigo 1º. Por isso que eu preferi usar vinculado ao serviço público, seja como empregado público, seja como estatutário, dentro dessa perspectiva de vínculos mais diretos, né? Mesmo que seja com a administração pública indireta. E aí eu estou afastando os terceirizados, que seriam um vínculo da administração com a empresa e não com o trabalhador em si. Então o artigo 3º diz que, para os efeitos dessa convenção, o termo organização de empregados públicos designa toda organização, qualquer que seja a sua composição, que tenha por objetivo fomentar e defender os interesses dos empregados públicos. Por isso, veja que aqui não está dizendo que tem que ter o nome sindicato, pode ser organização em sentido amplo ou em sentido estrito. E a gente já conhece
aqui a nível das associações. Então nós temos só sindicatos de servidores públicos, federações, confederações e centrais, e temos associações de servidores públicos, algumas locais, algumas por órgão e algumas estaduais e algumas nacionais, tem até regionais, tá? Outro ponto interessante, já que vai para a negociação, ele parte primeiro para delinear, ó, esse povo pode participar de organização, esse povo deve ter uma entidade que despersonalize a luta e proteja. Aí vem agora o papel, se tem a sindicalização, pode sindicalizar, e o sindicato vem para proteger, para defender, ele vem trazer o ponto específico. Pode ter outras associações, outras organizações? Pode, mas o ponto aqui é sindicalização. Olha aí, a parte 2 da Convenção 51 diz proteção do direito de sindicalização. Aí ele diz, artigo 4º, inciso 1, os empregados públicos, lembre-se, servidores em geral, e empregados públicos gozarão de proteção adequada contra todo ato de discriminação sindical em relação com o seu emprego. Então, basicamente, ele não pode ser perseguido porque se vincula ao sindicato ou porque negocia. Outro, item 2 do artigo 4º, a referida proteção será exercida especialmente contra todo ato que tenha por objetivo, item A, subordinar o emprego de funcionário público à condição de que não se filie a uma organização de empregados públicos ou a que deixe de ser membro dela. Quer dizer, isso pode acontecer expressamente ou pode ser de maneira velada com assédios morais e que isso pode ser provado e demonstrado em eventual instrução em ação junto ao Poder Judiciário. E tem B, ó, despedir um empregado são condutas antissindicais. Tá vendo como essa Convenção 151 ela é parecidíssima com a Convenção 98 e vem para realmente dizer, olha, aquela ali é uma geral, é uma grande norma, mas tem sido aplicada há muitos anos para a iniciativa privada e está aqui uma específica para o servidor, porque havia muitos estados membros da Organização Internacional do Trabalho que relutavam em permitir que os seus servidores e empregados vinculados diretos ou indiretamente à administração pública tivessem direito de associações de sindicalização. Aí diz, é proibido, é vedado despedir um empregado público ou prejudicá-lo de qualquer outra forma devido à sua filiação a uma organização de empregados públicos ou de sua participação nas atividades normais de tal organização. Então, quer dizer, isso parecidíssimo com o que tem na 98. O artigo 5º da Convenção 51 já diz, as organizações de empregados públicos gozarão de completa independência a respeito das autoridades públicas. Lembre-se, lá no nosso artigo 8º da Constituição, diz que é vedada a intervenção e interferência na organização sindical. Tá? Então está dizendo que eles têm direito. Lembrando que a gente falou no começo da nossa conversa hoje, que os servidores públicos aqui do Brasil só passaram a ter direito de sindicalização, nem todos, né, mas a maioria deles, a partir de 1988 com a nossa nova Constituição. Nessa fase de incentivo à organização sindical. Lembrando que tem direitos que até hoje estão lá para serem regulados e não foram, como o direito de greve, e funcionam com a aplicação subsidiária da lei de greve e decisões do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, teve que evidenciar isso. Né? Então, eles gozarão disso, e lá vem no artigo 5º dizendo que as organizações de empregados públicos gozarão de adequada proteção contra todo ato de ingerência de uma autoridade pública na sua constituição, funcionamento ou administração. Gente, isso me fez lembrar um vídeo que eu apresentei até num evento, exatamente uma briga imensa do caso que está acontecendo de conduta antissindical contra o tribunal, servidores do tribunal lá do Maranhão e outros tribunais. E muito difícil a questão porque os servidores estão enfrentando o juiz e o juiz é que toma as decisões contra eles. Inclusive isso aí foi matéria que foi bater na Organização dos Estados Americanos. Então acho que é interessante dentro dos vídeos que a gente vai mesclar na nossa fala, na nossa conversa de hoje, ver se eu consigo encontrar para a gente apresentar, mas que depois quiser visitar os canais, tanto lá no Instagram, quanto no Facebook e no YouTube, no Clóvis Renato Direitos, Clóvis Renato Direito Efetivado, tem esse vídeo em que eu falo dessa denúncia que foi feita na Organização dos Estados Americanos sobre conduta antissindical do Poder Judiciário do Brasil contra os servidores, porque eles fizeram greve e estavam tentando fazer negociação coletiva. Quer dizer, totalmente desrespeitoso com relação à Convenção 151. Veja aí o artigo 5º,
inciso 3º da Convenção 51 da OIT sobre sindicalização e essa questão de organização sindical dos servidores da administração pública, serão considerados atos de ingerência para os efeitos deste artigo, principalmente os destinados a fomentar a constituição de organizações de empregados públicos, denominadas pela autoridade pública, dominadas, ou a sustentar economicamente ou de forma outra organizações de empregados públicos, com o objetivo de colocar estas organizações sob o controle da autoridade pública. Então, quer dizer, não pode ter sindicato, organização amarela, no sentido de que ela é feita e forjada pelo gestor para negociar com o próprio gestor, ou seja, ela tem que ter independência e realmente representar os anseios da categoria e não do gestor, certo? A gente falou um caso aqui, por exemplo, que havia várias denúncias da nova central sindical, uma central dos trabalhadores, que falava dentro do sindicato deles, um dos sindicatos vinculados a ele, que é o Sintoresp, e brigava contra um sindicato lá em São Paulo ligado à questão de fast food. Então era uma questão de sindicato amarelo. Aqui no Brasil, quando houve aquelas greves, falam aí dos policiais militares, e vários atos que aconteceram pelo país, e enfrentamentos, panelaços situados ligados à questão dos militares das Forças Armadas, e também algumas discussões e algumas paralisações feitas por magistrados, foi dada ordem pelo Poder Executivo que a Advocacia Geral da União e o Ministério Público passassem a investigar as associações que representavam esses trabalhadores que têm vedado o direito de sindicalização, para que eles verificassem se elas estavam funcionando como sindicato. Então, quer dizer, para você ver, que há essa perspectiva de ainda perseguição nos dias atuais, mesmo com a ratificação da Convenção 151. Aí vem essa questão que o Expedito tinha falado, a já começar a pensar essa questão que tem que dar uma possibilidade para os servidores, empregados públicos participarem, porque como é que ele tem um sindicato, ele está cheio de funções e se ele não for liberado, quantos vão ser liberados, como vai ser liberado, propiciar condições para aquela entidade existir. Aí diz aí, na parte 3 da Convenção 51, facilidades que devem ser concedidas às organizações de empregados públicos. Aí diz o artigo 6º, inciso 1, deverão ser concedidas aos representantes das organizações reconhecidas de empregados públicos facilidades para permitir-lhes o desempenho rápido e eficaz de suas funções durante suas horas de trabalho ou fora delas. Pergunta do Expedito, questão de ter possibilidade de liberação, senão não dá para negociar, não dá para visitar os outros. Como é que vai fazer reunião? Vocês estão trabalhando e ele também está trabalhando e tem que ser feito na hora do trabalho, por exemplo, Então você não pega as pessoas. 2. A concessão de tais facilidades não deverá prejudicar o funcionamento eficaz da administração ou serviço interessado. Não quer dizer que o servidor não possa ser liberado, quer dizer que tem que ser liberado, mas que o serviço público, que é permanente, não pare. Então eu tenho como organizar a escala, remanejar, buscar outra pessoa, mas eu tenho que tentar dar um jeito para que aquilo aconteça, para que eu tenha uma liberação de servidores para a diretoria e que eu tenha liberações pontuais de servidores, por exemplo, para participarem de reuniões, assembleias ou definições relevantes para a sua categoria. Então o item 3 do artigo 6º da Convenção 101 diz: a natureza e o alcance dessas facilidades que têm que ser promovidas para os trabalhadores da administração se organizarem em entidades representativas, serão determinadas de acordo com os métodos mencionados no artigo 7º da Convenção 51 ou por qualquer outro meio apropriado. Aí vem, eu já começando a ver, direito de sindicalização do servidor, direito de organização, facilidades para os servidores participarem, para eles assistirem e votarem, e outros para serem dirigentes. E vem a parte 4. Procedimentos para determinação das condições de emprego. Item 7, aí, o artigo 7º da Convenção. Deverão ser adotadas, sendo necessário, medidas adequadas às condições nacionais para estimular e fomentar o pleno desenvolvimento e utilização de procedimentos de negociação
entre as autoridades públicas competentes e as organizações de empregados públicos sobre as condições de emprego ou de quaisquer outros métodos que permitam aos representantes dos empregados públicos participar na determinação de tais condições. Ou seja, tem que, conforme a Convenção 151 da OIT, serem adotadas medidas para que seja estimulado e fomentado o desenvolvimento e a utilização de procedimentos de negociação entre os servidores e a administração. Então, esse é o coração da Convenção 51, é garantir o direito de sindicalização e organização, ter garantias de participação dos servidores e ter o incentivo e a utilização real da negociação coletiva para esses casos. E na parte 5 da Convenção 51 diz solução de definições. Artigo 8º. A solução dos conflitos que se apresentem por motivo de determinação das condições de emprego tratar-se-á de conseguir de maneira apropriada as condições nacionais por meio da negociação entre as partes ou mediante procedimentos independentes e imparciais, tais como a mediação, a conciliação e a arbitragem, estabelecidos de modos que inspirem a confiança dos interessados. Tá vendo? O centro é negociação coletiva, usar os instrumentos que já são reconhecidos como possíveis de trazerem soluções extrajudiciais dos conflitos, tais como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Lembrando que tem inclusive lei específica agora para mediação junto à administração pública, para conciliação, para solução extrajudicial junto à administração pública. Só para você imaginar, até mesmo a administração tem seguido, se você outro dia saiu uma notícia no TST, que mais de 20 mil processos foram encerrados dentro de uma negociação em que a Advocacia Geral da União desistiu de vários processos, certo? Então, é uma perspectiva interessante. Na parte 6, Direitos Civis e Políticos, o artigo 9º da Convenção 51 diz que os empregados públicos, assim como os demais trabalhadores, gozarão de direitos civis e políticos essenciais para o exercício normal da liberdade sindical, com reserva apenas das obrigações que se derivem de sua condição e natureza de suas funções. Ou seja, tem que ter proteção para que aquele trabalhador, para aquele dirigente, para aquele servidor possa efetivamente participar, direito de se associar, de desassociar, de participar de assembleia, direito da entidade chamar para a reunião no tempo em que as pessoas estejam no local e participar, ter o equilíbrio, não paralisar o serviço público como um todo, mas ter o funcionamento do que for necessário para tomar as decisões básicas para aquela categoria quando ela estiver precisando nos momentos adequados de negociação. E aí, já nas disposições finais, já sai, a gente já encerra aqui essa parte. Por quê? Porque ele já começa a trazer como é que vai ser ratificado. A gente falou no começo que essa convenção é de 1978 e acabou entrando em vigor mundialmente a partir de 1981. Por quê? Porque aqui, se você for ler do artigo 10 em diante, vai dizer como é que tinha que ser, quantos países tinham que ratificar. Primeiro, ser parte disso junto ao Bureau Internacional do Trabalho, lá em Genebra, na Suíça, na OIT, para que ela começasse a ter validade. Levou esses 4 anos e pronto. E o Brasil, né, ela estando já em vigor desde 81, para você ver, a gente tinha vedação de servidor participar de sindicato, só foi permitido em 1988 com a Constituição Nova, e o Brasil só foi ratificar essa convenção em 2010, certo? Então, basicamente, essa é a primeira estrutura e me trouxe essa lembrança aqui, essas perspectivas, que é bom que vocês deem uma olhada sobre essa questão na Organização dos Estados Americanos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre essa questão de conduta antissindical e perseguição a sindicalistas ligados ao Poder Judiciário aqui no Brasil.